Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você, eu não sou um cara educado, sabe? Eu sou um cara mais assim, parece que meio grosso, sabe? E eu tiro meu chapéu para vocês que têm assim, tem tanta paciência para poder lidar com esse público. É um público que fica metralhando o ceticismo, o ateísmo. E vocês, com tanta sabedoria, principalmente você, Eustáquio, com o conhecimento que você tem, a sua formação, é muito educado. Você está de parabéns. Cara, eu queria. Bom dia! Hoje são 8 de julho de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Há 2 dias entrou no Globoplay um documentário com duração de 55 minutos apenas, quase 1 hora. O título do documentário, Perdendo a Fé. Nesse documentário, várias pessoas, pastores evangélicos, pastoras evangélicas e padres católicos, obviamente, eles aparecem ali dizendo que perderam a fé religiosa, a crença religiosa. Então, esse documentário é muito bom no Globoplay. Se você é assinante, procure lá o documentário. Sobre esse documentário, farei aqui uns vídeos, uns 3 ou 4 vídeos, mostrando alguns trechos dele. Certinho, gente? Então, se você, repito, é assinante do Globoplay, procure esse documentário, Perdendo a Fé. Nesse documentário, o ex-pastor evangélico que mais se destaca é o Brendan Murphy. Ele aparece com mais frequência nesse documentário, ao lado da esposa dele, Jen Murphy. Ouça aí, para a gente começar a fazer um estudo sobre esse documentário, ouça aí as palavras do ex-pastor evangélico Brendan Murphy. Depois eu volto. So I'm a professional pastor who is a closeted atheist. I'll come here to write my thoughts. Maybe this will help me. Maybe this will help someone else. But I just started this, so this is all I got for right now. My name is Brendan Murphy, and I am a pastor. I spent my entire adult life as a Christian. A lot of people will ask me what changed. A lot of people will say, well, what happened? Nothing happened. One of the ways I describe my loss of faith is it was a death by 1,000 cuts. I didn't choose to be an atheist. I didn't wake up one day and be like, gee, wouldn't it be great to ruin my life? Like, nobody does that. You have prayer times at church, and people say, hey, can you pray for me? And yeah, sure, yeah, I'll pray for you. Well, what do you want to pray about? And I remember I've been following the Arab Spring since it started. And a while ago, I remember seeing pictures of children that had been gassed by sarin gas by the Assad forces. And it just seemed so stupid. Prayer. Muito bem. Você acabou de ouvir o ex-pastor evangélico e hoje ateu, Brendan Murphy. Você ouviu o que ele disse? Veja aí o que ele diz. Sou pastor profissional e ateu enrustido. Vim aqui dizer o que penso. Talvez isso me ajude ou talvez ajude outra pessoa. Me chamo Brendan Murphy e sou pastor.
Passei toda a minha vida adulta como um cristão. Muita gente me pergunta, mas o que aconteceu? Nada aconteceu. Descrevo a minha perda de fé como uma morte por 1000 cortes. Eu não resolvi ser ateu. Não acordei e pensei, vou arruinar a minha vida. Ninguém faz isso. Na igreja, as pessoas pediam para eu orar por elas. Sempre respondo, sim, claro. Para que são as orações? Para que são as orações? Eu acompanho a Primavera Árabe desde o começo. E, um tempo atrás, vi fotografias de crianças atacadas com gás sarin pelas forças de Assad. Orar me pareceu uma estupidez. Orar me pareceu uma estupidez. Veja que o pastor Brenda Murphy, ex-pastor evangélico e agora ateu, veja que ele diz aí que orar parece a ele uma estupidez. E isso é uma grande verdade. Oração não serve para nada. Reza não serve para nada. Qualquer pessoa racional sabe disso. Só pessoas que caíram na ilusão religiosa é que dão crédito a orações. Mas orações não servem para nada. Fiz mais um artigo sobre a ineficácia das orações. Fiz esse artigo em 2015. Veja aí, vamos ler o texto que eu fiz. O que você acha acerca da oração? Oração aqui no sentido religioso, ou seja, súplica, reza, prece. O homem religioso sempre orou às divindades, aos deuses, às deusas, pedindo proteção à vida, à saúde, à agricultura, etc. Você, leitor, acha que orar aos deuses tem algum resultado? Será que os deuses escutam as orações dos fiéis e prontamente satisfazem seus pedidos? O que você acha? Caro leitor, a Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse, afirma que fazer orações ao Deus hebreu ou a Jesus é certeza de que os pedidos serão atendidos. Será isso verdade, caro leitor? Só para citar um exemplo, veja o que está escrito no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 4, versículos 13 a 15. Diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabermos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você, leitor amigo, obviamente entendeu a mensagem cristã acima, não é mesmo? O que essa mensagem nos diz? Ora, diz-nos que se os cristãos têm certeza de que Jesus ouve suas orações, então os pedidos serão atendidos. Ou seja, Jesus vai atender com alegria as súplicas daqueles que nele acreditam. E agora, leitor, pergunto-lhe, é verdade mesmo que o Deus hebreu ou Jesus atendem às orações dos cristãos? A resposta, leitor amigo, é apenas uma. As orações dos fiéis às divindades não servem para nada.
não surtem resultado algum. Tudo isso é uma ilusão religiosa. E é fácil provar essa verdade. Para começar, veja, leitor, o vídeo que está no YouTube com o título Rubem Alves. Perguntaram-me se acredito em Deus. Rubem Alves foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, com mestrado e doutorado em filosofia e teologia nos Estados Unidos da América do Norte. Depois abandonou a religião, a igreja. Foi também professor universitário, psicanalista e escritor. Faleceu ano passado, 2014, porque fiz esse texto em 2015. Então, Rubem Alves faleceu em 2014. Pois bem, veja, leitor, o que o teólogo Rubem Alves diz sobre a eficácia das orações dos cristãos a Deus ou a Jesus, dos 9 minutos e 17 segundos aos 9 minutos e 59 segundos do vídeo supracitado. O Papa ora pela paz. O mundo continua em guerra. E aí eu fico pensando, supõe-se que o Papa é o representante de Deus. Se o Papa ora pela paz, isso quer dizer que Deus ora pela paz ou não? Se ele ora pela paz, é talvez porque Deus não está muito convencido. Porque se ele tivesse convencido, não seria preciso orar. Mas ele ora e Deus não atende. Quer dizer que Deus não é pela paz. O Papa ora pela paz. O mundo continua em guerra. E aí eu fico pensando, supõe-se que o Papa é o representante de Deus. Se o Papa ora pela paz, isso quer dizer que Deus ora pela paz, ou não? Se ele ora pela paz, é talvez porque Deus não está muito convencido. Porque se ele tivesse convencido, não seria preciso orar. Mas ele ora e Deus não atende. Quer dizer que Deus não é pela paz? Rubem Alves foi um teólogo sério. O que ele diz acima? Ora, ele diz o óbvio. Diz que a oração não serve para nada. Que Deus algum ouve as orações dos fiéis. E muito menos atende esses pedidos. Logo, de início, Rubem Alves diz: o Papa ora pela paz. O mundo continua em guerra. Ou seja, o Papa Francisco ora pela paz. Pede a Deus ou a Jesus que tragam a paz ao mundo. Mas o mundo continua em guerra. Percebeu, leitor, como orar a Deus ou a Jesus não produz efeito algum? Nesse vídeo simplesmente sensacional, o teólogo Rubem Alves tenta abrir a cabeça das pessoas religiosas que vivem mergulhadas no mundo da ilusão, da ignorância. Ele sabia que, no fundo, deuses não existem, logo, não atendem às orações dos fiéis. Rubem Alves fez uso até do humor em sua fala acima. Na ilusão religiosa, o Papa Francisco ora a Deus, solicitando paz no mundo. O Deus hebreu escuta o Papa, mas nada faz. Não traz paz ao mundo. O mundo continua em guerra. Ora, o pedido do Papa é simplesmente uma coisa maravilhosa. Já pensou, caro leitor, o mundo todo em paz, sem guerra alguma? Obviamente o Deus hebreu deveria ter atendido a esse pedido, não é mesmo? E Rubem Alves, com muita inteligência e sabedoria, diz que nem havia necessidade de o Papa pedir a Deus paz ao mundo. Como o Deus hebreu
é onisciente, já é do seu conhecimento que o mundo está precisando de paz. Se não manda paz ao mundo, é porque não está convencido disso. Prefere ver o mundo mergulhado em guerras e conflitos, em que crianças, mulheres, jovens e velhos são assassinados brutalmente, e pior, até por motivos religiosos. Percebeu, leitor, como as orações não têm efeito algum? É muito comum os cristãos orarem à procura das mais variadas soluções para seus problemas: desemprego, doenças, impotência sexual, fome, desilusão amorosa, salário miserável, etc. Hoje, no planeta Terra, existem quase 2 bilhões de cristãos. Imagine, leitor, como fica o ouvido, entre aspas, do Deus hebreu. Imagine, leitor, 2 pessoas falando com você ao mesmo tempo. Bote agora não 2 pessoas, mas 100 pessoas falando ao seu ouvido, com vários pedidos. Obviamente, você não vai entender nada. Obviamente, você não vai entender nada, não é mesmo? Imagine o ouvido de Deus ou de Jesus. 2 bilhões de pessoas tirando a paz do Deus hebreu. Haja ouvido, não é mesmo? Esse é o mundo fantasioso da religião. E veja, caro leitor, que até mesmo dentro do cristianismo, os alvos das orações não são apenas o Deus hebreu e Jesus. Ou seja, há cristãos que fazem orações a outras entidades. Por exemplo, os cristãos católicos apostólicos romanos. Esses aí fazem orações ao Deus hebreu, a Jesus, e há uma relação extensa de santos. Como se sabe, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma fábrica de santos. No mundo imaginário da religião cristã católica, há, portanto, uma infinidade de santos. Cristãos católicos fazem, por exemplo, orações a São Francisco de Assis, a Nossa Senhora de Fátima, ao Padre Cícero Romão Batista, ao São Benedito e tantos outros. Você, leitor, quer uma prova bem pessoal de que as orações não servem para nada? Você mesmo é a prova. Não sei se você já passou por um momento difícil de saúde, mas faça um teste. Se algum dia, leitor, você tiver um problema de saúde, não lhe desejo isso. Não ore. Não procure a ciência, melhor dizendo. Não procure a ciência. Não vá a um hospital. Não procure um médico. Fique em sua casa, orando 24 horas por dia ao Deus hebreu, ou a Jesus, ou a algum santo católico. Garanto a você, leitor, uma coisa. Garanto-lhe uma coisa. Apesar de suas orações sinceras, seu problema de saúde não desaparecerá. Ou seja, suas orações não serão atendidas. Imagine você, caro leitor, com uma crise renal, com pedras nos rins. Que dor terrível! Que dor terrível! Uma cunhada minha sabe o que é isso. Certo dia, teve uma crise. Eu, ateu, vi o quadro. Ela gritava de dor, arrastava-se pelo chão, chegando até a urinar. Foi levada imediatamente ao hospital. Ali, após uma injeção, a dor passou dentro de 3 minutos, graças à injeção. Graças à ciência. Imagine, leitor, imagine, se ela tivesse ficado em casa orando ao Deus hebreu ou a Jesus. A dor não teria desaparecido e ela poderia até mesmo ter ido a óbito. Percebeu, leitor amigo,
como as orações não servem para nada? Veja, leitor, outro exemplo de que as orações não servem para nada. Os hospitais, principalmente públicos, e os cemitérios estão lotados de pessoas cristãs que fizeram inúmeras orações ao Deus hebreu, a Jesus e aos santos, mas, como é óbvio, não foram ouvidas. Ou seja, seus pedidos não foram atendidos por essas entidades imaginárias, apesar de a Bíblia dizer o contrário. Você, leitor, vai com frequência a hospitais públicos? Vai. Eu moro perto de um aqui em Brasília. Imagine, leitor, um lugar de sofrimento humano. Pessoas pobres, muito pobres, recorrem a esses hospitais. Que sofrimento! Crianças inocentes, com os mais variados problemas de saúde, ficam no chão frio dos hospitais públicos, porque não há macas. E assim também os adultos e velhos. E em sua quase totalidade, essas pessoas são cristãs. Frequentam igrejas, contribuem com dízimos, ofertas e doações. São pessoas que diariamente oram ao Deus hebreu, a Jesus e aos santos, pedindo saúde. Mas não têm seus pedidos atendidos. Adoecem e vão sofrer nos hospitais públicos. E veja que elas não estão pedindo riqueza, dinheiro, luxo. E nos cemitérios a coisa não é diferente. Os que estão ali foram pessoas que oravam diariamente ao Deus hebreu, a Jesus e aos santos, pedindo saúde, emprego e proteção. Porém, suas orações não surtiram o efeito desejado. Eu poderia, caro leitor, citar milhões de exemplos, mas, por enquanto, esses bastam. Na verdade, deuses não existem. Não protegem, não guiam, não punem, não perdoam, não interferem em nada. É o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. É o homem que inventa essas ilusões. Orações não servem para nada, não têm efeito algum, não produzem resultado algum. Quando uma pessoa ora, não está dialogando com Deus algum, com entidade alguma. Está apenas mergulhada num monólogo, ou seja, está apenas falando para si mesma. Mais um vídeo e muito obrigado.